Thalita, chega mais, parabéns! Thalita, saudade! Saudades! A gente participou muito fazendo os programas no DCM, especialmente como é que era? Não era domingo, era a live de domingo. Super live de domingo. Super live, 3 horas em outras oportunidades, e a Thalita dava um banho, assim, e ela estava assim, precisava dar esse salto. Eu assisti a primeira meia hora ontem, eu cheguei da universidade, fui ver, eu abri o YouTube e estava lá o seu programa, eu falei, deixa eu ver, vi você e o Jones, e você deu um salto como âncora agora, eu fiquei assim, muito bem impressionado com o seu desempenho, a sua competência. No primeiro programa, você já está muito senhora de si, senhora do programa, tal. Parabéns, Thalita. Muito boa a sua estreia aqui. Obrigada, Maringoni. Muito, muito bom. Obrigada. Saudade de você também. Saudades. Pois é. Aliás, Maringoni, já aproveito aqui publicamente, ao vivo, para te convidar como convidado do Cultura Brasileira, porque para além, claro, das suas análises aqui que você faz, que são incríveis, né? Coloca a gente para pensar sobre as relações internacionais, sobre a conjuntura política, você é um cartunista. Então, vamos falar sobre isso no Cultura Brasileira, acho super importante. Verdade. Vamos falar. Teve um dos programas lá no DCM, inclusive, que a gente tratou disso de alguma forma. Eu acho que você chamou alguém de uma editora, eu não vou lembrar. O Quinho, que é genial, que é o melhor chargista de atividade. Mauro, chame o Quinho. É um personagem, é o melhor chargista, ele está no Instagram, ele está no estado de Minas, tal. Ele é ótimo, muito politizado, mas vamos chamar o Quinho, Thalita, e vamos conversar sobre quadrinhos, sobre humor gráfico, sobre desenho gráfico, que isso, embora não seja a minha atividade principal hoje, já foi durante muito tempo, mas vamos falar disso sim. Eu te agradeço. Exatamente. E eu, como sou assim, meio espaçoso, já aceito o convite, não fico com aquela, vamos ver, não, topado. Eu já digo, primeiro Maringoni Quinho lá no Cultura Brasileira, depois, mas o Maringoni, Thalita, eu te empresto, mas não dou. Tá bom. Vamos lá, vamos chamar o Quinho, Thalita. O Quinho é uma eletricidade no ar. Você lembra disso, né? Ele deu um banho naquela entrevista. Mostrava 3 desenhos ao mesmo tempo, falava, ria, tal. É muito inteligente, muito, muito legal. Valeu. Pois é, então o convite está feito, que bom. Convite feito e aceito, né? Que não, eu só vou emprestar, viu, Mauro? Só emprestar o Maringoni. Agora, a todos vocês e ao Jones que vem depois, parabéns pelo canal, Ousadia, os outros programas, vocês estão formando um todo. E o Jones falou ontem, acho que é o único programa de cultura na esquerda e na mídia progressista. Não tem um programa, a política cultural dedicada a isso. E você falou muito bem ontem, é a política cultural da classe trabalhadora, né? São os trabalhadores que produzem cultura. Então, é muito, muito, muito... Valeu, Maringoni. Alvissareira essa notícia, como se dizia antigamente. Legal. Valeu. Beijão, Maringoni. Obrigado. Beijão. Tchau, Thalita. Tchau, Mauro. Tchau. Um abração no Jones aí. Legal. Daqui a pouquinho chega o Jones. Thalita. Bom, quem não... Eu, primeiro, amei o logo. Achei esse logo sensacional. Né? Essa flecha no meio do Brasileira, eu não sei, eu olhei para essa flecha e falei, olha, tem a ver, evidentemente, com os povos indígenas, tem a ver com a agressividade, tem a ver com uma escolha radical do Cultura Brasileira pela cultura. Amei, Thalita. Parabéns aí você que participou aí junto com a Thaís, coisa de 2 mulheres, né? Você e a Thaís Nogueira, que detona, ela que faz, né? Nossa, ela que fez também o Farol Brasil é dela, assim como o logo do Manhã Brasil, tudo da Thaís, realmente fantástico. Deixa eu comentar, Mauro, um pouquinho desse logo, que teve alguém que ficou falando que é um búzio. Não é um búzio, viu, gente? Mas, enfim, pode ser também uma interpretação. Mas eu queria comentar porque, assim, tem um berimbau ali no C, não sei se vocês estão percebendo. Sim. É um berimbau. Aqui. Porque quando eu fui mandando algumas referências, né, enviando, falou, vamos pensar assim, assado, eu mandei muito pensando sobre música. E aí a Thaís conversando com o Maxwell também e tal, a gente pensou, que instrumento que a gente vai colocar? Aí me veio a cabeça, falei, bom, acho que
vamos pôr um berimbau, né, gente? Acho que nada mais brasileiro aí para a gente pensar sobre musicalidade brasileira, pensando no berimbau. Tem a flecha, né, que acho que ela é um pouco mais evidente, e lá no R, gente, é um grão de café, não é um búzio. É lá no R, lá em cima, tá? No Cultura, isso. o R do Cultura, né? Exatamente. E aí eu pensei, aí no primeiro momento, né, eu fiquei nesse lugar assim de crítica, eu falei, gente, o povo vai achar que parece uma coisa bem sudestina, né? Café, a gente está falando do cultivo de café, da nossa história, mas acho que nada mais brasileiro que café, né, gente? Apesar de caro, a gente toma todo dia, né? Apesar aí da alta do café, a gente sabe o quanto ele faz parte enfim, do nosso cotidiano. Então é o berimbau, o café e a flecha. Depois eu pensei na folha da mandioca também, da gente tentar colocar, mas não sei se vocês já viram, gente, que a folha da mandioca ela é muito parecida com a folha da cannabis. Aí eu falei, deixa quieto, porque isso aí é muito. Aí a gente vai fazer muito barulho, enfim. Então, mas é isso: é o berimbau, o café e a flecha. Alguns dos nossos símbolos que a gente está pensando. E muito bom, muito bonito o logo, né? Teve gente aqui falando que parece um coração deitado, é isso? É verdade, olhando agora. É verdade. Tá aí, gente, brilhante, grande profissional. Legal. Ó, e aí, bom, muita gente, o Vinícius dizendo, Thalita está reluzente, tá mesmo. E aí, o primeiro programa de estreia, deixa eu ver como é que tá neste momento. O programa de estreia teve uma audiência forte, viu, para um programa noturno sobre cultura, que não, como o Maringoni falou, não é praxe, né? Não é praxe, então é uma coisa nova, um programa de cultura diária, um programa de cultura cotidiano, não é praxe, deixa-me ver aqui, tá? Com 11 mil visualizações, muito acima do que eu esperava, realmente muito legal, liderou o horário ontem, né? Liderou o horário da noite aí, nas mídias, pelo menos em parte das mídias progressistas. Bom, o primeiro programa, Thalita, foi este aqui, o tema A Perseguição ao Funk Brasileiro. Você chamou o Chavoso e o Tadeu Caçula, e o Yuri está dizendo aqui, parabéns pelo programa de ontem, escancarou as entranhas da esquerda reacionária. Fala desse programa de ontem, da estreia, e como é que foi para você? Você estava muito nervosa? Tava. Tava, eu achei. Tava. Agora é isso, nada como a prática, né, Mauro? Aí a gente vai no dia a dia, né, ganhando intimidade com o programa. Não, vai assentando. E aí a gente vai assentando. Primeiro dia. Não, meu primeiro dia aqui foi um terror também. Terror. Você tava nervosíssimo. Deu para ver. Não, normal. Eu separei, inclusive, quero até falar, tem 2 quadros que a gente quer construir e que serão fixos no programa. Vou reforçar aqui mais uma vez, até pedir para as pessoas enviarem, né, as sugestões todas. O primeiro a gente vai construir a agenda cultural, então vamos divulgar mesmo, né, os eventos, o que está rolando Brasil afora aí, para as pessoas poderem acessar e irem atrás de exposições, filmes, peças de teatro, musicais, enfim, shows, né? Tudo que abrange a cultura, o entretenimento. Então, a agenda cultural. E aí, para quem quiser enviar sugestão, para a gente poder divulgar, nós temos o e-mail que é culturabrasileiracontato@gmail.com. Então, enviem sugestões, viu, gente? Eu vou até escrever aqui no chat. Se eu estou escrevendo aqui, ó. Maravilha. Vê se eu escrevi certo no banner. Cultura Brasileira Contato, é isso ou não? Não, né? @gmail.com. Deixa eu confirmar se é isso mesmo aqui com o Maxwell, mas acho que é isso. Ele que fez o e-mail, mas é isso mesmo. Cultura Brasileira Contato@gmail.com. Okay. Esse, então, pessoal, vai ser um quadro fixo que a gente quer construir, a gente quer colocar todos os dias, fazer uma divulgação. E outro quadro... Então, um quadro de agenda, é isso que você entende bem? Isso, a gente vai divulgar os eventos, fazer uma espécie do Brasil inteiro mesmo, do Brasil inteiro, exatamente.
que a gente Nada dessa conseguir... coisa de só Rio e São Paulo, não, né? Ou no nosso Essa caso aqui, né, intenção. Thalita? Rio, São Brasília. Paulo e Recife, né? Brasília menos, mas Rio, São Paulo e Recife. É do Brasil inteiro, né? É isso que queremos, Tá bom. exatamente. Até para a gente saber e conhecer, né, o que está fora desses centros todos, né? Rio, São Paulo, Recife. O que está acontecendo nesse país? Acho que uma das pretensões do programa, Mauro, é justamente isso, né? Quem que está pensando, fazendo, promovendo cultura nesse país, para além desses lugares todos que a gente já sabe, que tem projeção nacional, que tem disponibilidade, inclusive, de fomento de projetos, de verbas, etc. Então, quem está pensando em fazendo cultura Brasil afora, né? Então, esse é um quadro. E o outro quadro, gente, é o Divulga Arte Brasil. Eu pensei nesse nome, talvez a gente modifique, mas o que queremos? Divulgar os nossos profissionais de cultura desse país. Então, quem dá curso, aula, algum artista que queira divulgar o seu trabalho, tem um formulário, eu vou colocar aqui, olha só, acho que eu vou pôr aqui no privado, Mauro, para ver se você consegue divulgar. Esse formulário, a pessoa que tem um projeto, que é uma professora, um professor de algum instrumento ou da aula de teatro, tem um espaço cultural e que queira divulgar o seu projeto, envia o material que tem para divulgação, vídeo, foto, e explica, né, faz um resumo do que é aquele trabalho em si, para a gente poder divulgar também no Cultura Brasileira. A gente poder expor isso, né? Esses trabalhos todos que essas pessoas desenvolvem. Tá aí, gente, ó, esse formulário. Você acessa o link e nos envia para a gente poder divulgar o trabalho de vocês aí. E quem conhecer, quem souber, para a gente poder ter esse espaço também no programa, viu, Mauro? Legal. Estou colocando aqui, no caso, não adianta escrever no banner, porque é um formulário, o nome é bem longo. Estou colocando no chat aqui o link para o formulário, tá bom? Então tá lá. É esse o formulário. Legal, legal. Gostei. Tá bom. E o que foi esse primeiro programa? Bom, teve alguém aqui até que comentou, né, que o chat estava grotesco. Assim, a gente, de maneira intencional, até para chamar para o debate, fazer uma provocação, colocamos o Oruan, porque a gente sabe que ele foi aí o alvo, né, dessa ofensiva do MBL com esse pretenso projeto de lei, né, chamado de Lei Anti-Oruan, que pretende, então, não proibir o acesso a verbas públicas para artistas que, segundo o que se propaga da lei, para que não... artistas que façam apologia a qualquer tipo de crime. E aí, Mauro, eu queria aproveitar, inclusive, aqui o espaço. Ontem a gente conversou muito e, assim, vai ter cortes, gente, do Tiago Torres, do Chavuz da USP, que traz, assim, ele faz uma análise muito completa sobre essa questão do funk, dos bailes funk, e ninguém melhor do que ele, porque ele está no território onde, de fato, esses bailes acontecem, conhece a história, entende o baile funk enquanto esse espaço de entretenimento para a juventude periférica, de quebrada, de favela, das comunidades desse país. Então acessem, viu, gente? Acompanhem que os cortes eles vão ser aí divulgados, né? Vão ser publicados. E eu queria aproveitar, Mauro, para falar algo que acho que ontem acabou não dando tempo de explicar isso para a nossa audiência aqui. Então quero deixar isso aqui bastante explícito. Nós não estamos fazendo, pelo menos da minha parte, uma defesa ao Oruan. E tampouco a gente também não está passando pano para as declarações, sim, machistas que o Oruan fez no ano passado com relação a Lolan Piovani, com comentários mesmo que ele faz e que não são, que a gente não pode criticá-lo. Não é uma defesa assim, totalmente absoluta em relação ao Oruan. É aquilo que ele representa, Mauro. O Oruan, ele é um garoto nascido, criado na favela. Ele tem um pai que cumpre pena em relação aos crimes que cometeu. É um garoto preto que está
fazendo a música, o trap, o rap, o funk trap, né? Ele fica nessa fronteira aí do funk e do trap. Mas nós não estamos, eu não estou fazendo uma defesa ao Oruan. E ele é certamente alguém que deve sim ser criticado. Não trato o Oruan como um garoto que não sabe o que fala e etc., apesar de talvez ele ter algumas limitações em relação a esclarecimentos políticos, quando ele fez ali aquele movimento, uma certa defesa ao Neymar, ano passado, quando discutíamos a questão da privatização das praias brasileiras. Então, eu não passo esse pano para o Oruan. Então, o Oruan, ele é esse holofote utilizado de maneira muito oportunista pelo MBL, porque o Oruan, queiram ou não queira, ele é um sucesso. Ele é um cantor de sucesso, ele tem hit, e a gente tem uma juventude que acompanha o Oruan. Só que ele é utilizado de maneira oportunista pelo MBL. Inclusive, creio que a gente vai publicar aqui no canal um corte de uma fala, né, do Thiago Torres, do Chavoso, em que a gente, enquanto esquerda, Mauro, a gente não pode perder a oportunidade dessa pauta para enfrentarmos o MBL, mostrarmos quem é o MBL e o quanto a gente precisa também entender o quanto é hipócrita um movimento que tem ali na sua formação 2 homens, que um foi acusado e teve o processo ali arquivado, mas foi acusado sim de ter cometido estupro, que é o Renan, e um outro que foi cassado enquanto deputado, porque foi fazer turismo sexual na Ucrânia. E teve os comentários que nós acompanhamos aqui em 2021, que foi o Mamãe Falei, que fez aqueles comentários lamentáveis e a gente acompanhou aqui. Então, é muito importante a gente lembrar disso e fazermos um enfrentamento ao MBL, porque essa gente não está interessada em defender a juventude, em defender as crianças e adolescentes, como está lá escrito no projeto de lei da Amanda Vettorazzo. Eles não querem nem saber, inclusive. Se puderem, inclusive, assassinar de todas as formas a juventude preta e periférica desse país, eles vão fazer. Essa é a ofensiva do MBL. O MBL ele representa, assim, um aparelho fascista desse país. Então, é só a gente ter esse entendimento de que o Oruan, ele é esse chamariz, é uma espécie de clickbait mesmo. Né? E lembrar que esse projeto de lei, inclusive, que é sim um projeto de lei que vai perseguir o funk, porque ninguém falou de nenhum outro gênero musical. Ninguém falou de nenhum outro artista que não os artistas do funk, quando a gente pensou nesse projeto de lei. As críticas todas, elas sempre são direcionadas para esse gênero musical que é agora o criticado da vez. Porque na história da nossa música, os ritmos, os gêneros populares, Mauro, primeiro foi o samba, que teve que passar por uma espécie de banho da branquitude para poder ser legitimado, porque antes ele era sentido como a tal música de bandido, como eu coloquei na chamada da nossa thumb, né, da nossa live de ontem. O rap, eu vivenciei muito a efervescência do rap. Eu que estava em São Paulo, né, eu sou paulista do interior, a gente ouviu muito rap, muito rap. A gente brincava, né, na escola que a merenda era merenda com rap e pagode, né? Era Racionais e pagode na escola que eu estudei a vida toda. E a tal música de bandido, eu cansei de ouvir em relação ao rap. Cansei de ouvir. Os Racionais MCs, eles foram perseguidos ao longo da sua história. Hoje ele tem, sim, o seu título merecido como honoris causa, que nós também vimos, né? Para quem acompanha, quem está um pouco atento, acho que foi na semana passada ou retrasada, não tenho certeza, que o Racionais recebe o honoris causa na Unicamp, pelo seu trabalho social, pela construção daquilo que ele tem enquanto denúncia social nos trabalhos todos, né, nos álbuns todos que foram lançados pelos Racionais, mas lá nos anos 90, o Racionais MCs o tempo todo foi perseguido. Né? Teve um show numa virada cultural, eu acho que em 2007, se eu não me engano, 2005, 2007, em que houve
uma perseguição policial atrás de um garoto que virou o show do Racionais um espaço de guerra. Foi terrível, foi assim, inclusive esse fato tá no documentário do Racionais. Recomendo, viu, gente? Quem não assistiu o documentário do Racionais MCs, assistam. Eu acho que deve estar no no Netflix. E agora a bola da vez é o funk, Mauro. Né? O funk é esse perseguido. E claro que a gente precisa, inclusive, falar das contradições que estão todas permeadas dentro desse gênero musical. É, sim, um ritmo que contém nas suas letras a objetificação sexualizada da mulher. Por isso que nós temos mulheres do funk também. Eu vou trazer no programa a Renata Prado, que é uma mulher do funk e que ela criou, é idealizadora do Frente Nacional das Mulheres do Funk. Ela vai estar Adoro conosco, ela. Estou conversando com ela. Ela vai, quero muito que ela esteja conosco para conversar. Assim, questões na construção das letras que não é apologia ao crime, mas que sim tratam de uma realidade, que é uma realidade do crime. Para quem está na quebrada, nas periferias, nas favelas desse país, a gente sabe que é essa realidade. E o funk, ele traz isso. A forma como ele traz, uma espécie de confronto com relação a isso, esses garotos e garotas, esses jovens que estão fazendo essa música, precisa ser ouvido, e daí sim a gente trazermos aqui as contradições, fazermos as críticas todas, mas não de forma moralista. Não enquanto esquerda, e que entendermos, inclusive, que é uma juventude que é filha e também da classe trabalhadora, e não olhar para essa juventude de forma moralista, tuteladora, como aquela que não consegue construir a sua própria identidade, a sua própria subjetividade quando está fazendo cultura. Funk é cultura brasileira. Então a gente precisa falar sobre isso, enfrentar inclusive as contradições todas, fazermos as devidas críticas. Agora, olhar enquanto esquerda de forma moralista, preconceituosa e no limite racista, a gente vai afastar cada vez mais essas pessoas do nosso campo, Mauro. Então, é esse enfrentamento que eu faço já há muito tempo, inclusive, e o que esses debates que a gente quer travar e que a gente quer fazer no Cultura Brasileira. Tem muitas questões. Bom, esse tema é, por si só, polêmico, né? E aí acho bem legal. Tem gente que detesta o funk, tem gente que diz, não, Oruan não tem nada a ver com Racionais, enfim, tem muitas opiniões. É um tema bem polêmico mesmo. O Cultura Brasileira é para debater isso, tá, gente? É para dialogar sobre esta e outras questões. Você falou da Renata Prado, minha queridíssima, realmente é uma liderança do funk na periferia de São Paulo, na zona leste de São Paulo, sensacional, vocês vão amar Renata Prado lá no Cultura Brasileira, todo dia, segunda a sexta, das 7 da noite até as 9h30. Bom, segundo programa, hoje às 7 horas, quem que você tem de convidada para o programa de hoje? Luiz Antônio Simas é o primeiro convidado, então estejam lá conosco, viu, gente? Façam perguntas, comentários. O Simas, inclusive, te agradecer aqui, viu, Mauro, publicamente. O Mauro fez a ponte aí, o Mauro, ele cedeu, né, o espaço aqui para que o Simas viesse ao Cultura Brasileira, ele viria aqui no Manhã Brasil e estaria com vocês, mas o Mauro, ele então conseguiu aí fazer a intermediação, então o Simas estará conosco hoje às 19h30, é o primeiro convidado. Maravilhoso ele, hein, gente? Maravilhoso. Exatamente. Vamos falar de carnaval, né, pessoal? Acho que carnaval, enquanto um espaço de debate e o entendimento, né, dos enfrentamentos políticos que fazemos a partir do que o carnaval é e representa, a gente pode falar o ano todo, não precisa ser só no carnaval. Então, falaremos de cultura brasileira a partir, então, do olhar, né, da ótica do Simas. Para quem o acompanha, leu os livros dele, sabe o quanto ele tem total propriedade para falar disso. E o segundo convidado é o João Mário Machado.
é um paulista do interior de São Paulo. Ele está à frente do que a gente chama de samba de bumbo, o samba rural paulista, que é o nosso samba, é o samba de São Paulo. E a gente vai falar disso, inclusive aproveitar, porque o João Mário, ele é também um percussionista do Vai Vai, da Escola de Samba Vai Vai. Vamos tratar, então, falar, inclusive, desses enredos políticos, né? O Vai Vai, lembrem que chegou ano passado, até sofreu o risco de não receber verba da prefeitura, porque fez uma crítica à polícia militar. Ano passado, o Vai Vai, ele trouxe no seu enredo, né, a história que ele contou na Avenida foi falar do hip-hop, do movimento hip-hop em São Paulo, e uma das alas do Vai Vai era a polícia militar, de forma carnavalizada, tinha a fantasia de demônio, de diabo. E em razão disso, né, ele sofreu todo tipo de crítica, ataque, e sofreu inclusive o risco de perder a verba pública. Então vejam que carnaval é política. Então, o que a gente vai trazer hoje no nosso programa é o entendimento de que não é carnaval e política. Carnaval é política, o tempo todo. Então, vamos falar disso hoje nesse programa. Claro, entre outras coisas também, né? Queremos fazer aqui a divulgação, como eu falei, dos nossos quadros todos. Trazer um pouco de um giro de notícias também. Lembrando, gente, que o Cultura Brasileira ele é um programa de notícias, tá? Para além das nossas entrevistas todas, a gente também vai colocar aqui o que está em pauta, né? Vamos trazer aqui também o que tem de notícia para falarmos também, trazer isso no noticiário, no nosso horário da noite. Fechou. Então, hoje à noite, 7 horas, segunda edição do Cultura Brasileira. O Sil diz aqui, o Oruan é um espantalho da direita conservadora para criminalizar a cultura popular. E ele diz aqui, a esquerda é moralista, a direita é moralista por oportunismo, é o neoliberalismo progressista da moralidade. É isso aí. Thalita, boa jornada hoje à noite, não vou te ocupar mais, você vai caminhar aí na preparação do seu programa. Ontem eu assisti o programa, maravilhoso, né? Maravilhoso, o Chavoso, assisti o Chavoso, e depois já começa a ficar meio tarde para mim, né? Para eu que acordo aqui às 4 da manhã, assisti o comecinho do Tadeu Caçula, não conhecia, achei bem interessante, mas aí não fui até o final, fui para a caminha, para poder acordar às 4. Boa jornada hoje à noite, Thalita. Obrigado, viu, por ter vindo aqui. Obrigada, Beijão. gente. Até. Tchau, tchau. Até.